Sábado eu tava ali na Savassi e eu fui visitar uma amiga minha que tem uma confeitaria, né? Eu fui ali pedir um café, eu também comi um pedaço de bolo que tava fenomenal e aí eu fui pagar. Na hora de pagar, cara, me deu um branco cabuloso e eu esqueci a senha do meu cartão de crédito. Eu fiquei assim, cara, como é que eu posso esquecer a senha do meu cartão de crédito, velho? Algo que eu sempre uso porque eu não ando com grana, eu só uso o cartão. Então eu comecei a pensar ali na hora, fiquei nervoso, assim, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou pagar essa conta e tal? E aí eu lembrei a senha e eu paguei, saí de lá e comecei a pensar, olha só o tanto de senha que a gente tem. Só para banco são 2, isso para pessoa física, para pessoa jurídica são 3. Então, levando em consideração que eu tenho 2 contas de pessoa física, mais 2 contas de pessoa jurídica, mais e-mail, Netflix, Spotify, Facebook e todos os outros serviços, olha o tanto de senha que a gente tem. Será que algum dia a gente vai substituir as senhas? Então, bora falar disso agora. Às vezes eu dou uma viajada assim nesses assuntos porque eu acho que são oportunidades muito legais pra gente criar soluções e realmente desenvolver negócios em cima. Então, nesse canal eu queria conversar muito sobre esse tipo de coisa assim, que são problemas, dores fundamentais que a gente enfrenta no nosso dia a dia, tá? E as senhas é uma delas, né? Eu comecei a realmente observar o número de senhas que eu tenho, cara. E todo mundo fala, não repete senha, cria senhas super protegidas e difíceis e tal, mas como é que você vai decorar, tipo, suas senhas se só para banco já são 4, 6, 10 senhas diferentes, dependendo da quantidade de bancos que você tem? E também como que você vai decorar todas as senhas dos serviços que você tem, né? Porque a partir do momento que você cria uma senha só para, sei lá, para todos os seus e-mails ou para todos os seus serviços, se você perde essa senha, todo mundo pode acessar tudo que é seu, né? Então não é seguro. Aí eu comecei a pensar, cara, olha só, como é que a gente vai substituir as senhas? Que isso é uma dor humana. Quem nunca esqueceu a senha? Minha mãe mesmo, toda vez que ela vai entrar em algo que não tá salvo, ela tem que lembrar e a maioria das vezes ela aperta lá no esqueceu sua senha, aí troca por senha nova e começa o ciclo de novo. Então acabou que você tem que escrever essa senha em algum lugar que tipo normalmente você perde ou esquece que a senha tá lá, ou você tem que usar aqueles aplicativos para gerenciar as suas senhas. É até uma oportunidade muito boa de você gerar senhas mais difíceis porque elas vão ficar salvas lá e aí você vai conseguir, tipo, quando você for entrar em algum site, o seu aplicativo automaticamente lembra a senha ali para você. Mas mesmo assim é um pouco antiprático, até porque é um serviço pago também, né? E é um saco, você tem que pagar para você lembrar a sua senha. E beleza, Guilherme, mas tem o que? Digital, tem ali sensores digitais que banco usa, que agora chegou no celular que praticamente, tipo assim, todo modelo novo tem, né? Você coloca ali o seu leitor digital, você coloca ali o seu dedo, ele lê ali e tal, e desbloqueia a tela e tal, e isso também tem sido usado para substituir senha, né, nos celulares, tá? Mas eu acho que não é a solução definitiva, até porque é o seguinte, vamos lá. Vamos falar das 2 tecnologias que tem para substituir senha. 2 não, 3, né? Tem o Face ID, que foi lançado recentemente pela Apple, né, que chegou nos celulares recentemente, mas não é nada novo do mercado. Tem também o sensor digital, que, nossa, é muito antigo também, e o leitor lá da íris, né, que é a identidade. Assim como a sua impressão digital é algo único, né? Bom, a impressão digital, ela apareceu pela primeira vez em 1858 lá na Índia pelo William Herschel. O que ele fazia? Ele é um cara que vendia muito terreno, fazia muito contrato e naquela época, né, tinha índio, tinha vários outros tipos de povos que não sabiam escrever, que eram analfabetos, e aí para assinar, ao invés de assinar, eles colocavam lá o seu dedo. Ele teve essa ideia de colocar o dedo. A partir do momento que ele fazia vários contratos e ele teve acesso a vários contratos ao longo da vida dele, ele começou a perceber o seguinte: a impressão digital era algo que sempre era diferente, nunca era igual. Então ele falou, cara, bacana, né? E aí começou a ser discutido essa questão do uso da impressão digital para
ser algo único mesmo, para ser um meio de identificação das pessoas. Esse assunto rodou o mundo inteiro. Em 1892, o Álvares Galton, que é um argentino, usou isso pela primeira vez para registrar um criminoso. Então ele pegou um criminoso lá e falar, já que vocês estão falando aí que impressão digital é algo único, vamos registrar esse cara aqui no sistema. Pegou lá, fez a impressão digital dos 10 dedos dele e deixou registrado, e a partir desse momento que foi começado a usar a impressão digital para criminosos. Aí desenvolveu-se muitas tecnologias em cima disso, banco de dados do FBI e várias outras agências de segurança internacionais, e em 1977 que a impressão digital realmente chegou no mercado para usos comuns, por exemplo, para banco, com os sensores em 3D, né? Porque eles viram que, tipo assim, antigamente eles pegavam seu dedo, colocavam numa tinta e fazia esse esquema aqui, né? Para deixar a sua impressão digital. Só que o leitor digital, eles perceberam que isso você poderia falsificar mais facilmente ou teria risco de erro mesmo, então eles fizeram, ao invés do leitor digital 2D, ser 3D, né? Ele conseguir enxergar aqui as distâncias e tal. E aí isso foi desenvolvido em 1977 e chegou para banco, chegou para vários outros locais, tanto que hoje a gente consegue usar isso no celular. O Face ID, cara, ele começou a ser desenvolvido na Alemanha em 64, mas foi apenas em 67 que ele realmente chegou no mercado, através do Deutsche Bank, que é um banco lá alemão, e também em aeroportos mesmo, para procurar pessoas em aeroportos, ver se terroristas e criminosos estavam entrando no país, tá? E depois aí começou, até esse ano, né, através do iPhone X, que também com certeza agora vão começar a sair um tanto de celular com Face ID por aí para fazer leitura facial. Os dois, eles têm o mesmo problema, é o seguinte: todo sistema hoje, o mais seguro do mundo, ele vai ter alguma brecha. Se a pessoa tiver determinada a achar uma brecha, se ela realmente for bom para fazer isso, se ela tiver conhecimento, para fazer isso, ela vai conseguir achar essa brecha. Então a questão é, a partir do momento que existe essa brecha e ela consegue disponibilizar tanto as digitais quanto o rosto das pessoas que estão cadastradas ali, fica um pouco complicado, porque todo mundo vai saber, né, qual que é o seu rosto, qual que é a sua digital, e vai ser mais fácil então falsificar. O que acontece hoje quando rola uma brecha de segurança, né? A partir do momento que a sua senha ela é disponibilizada para outras pessoas, você recebe um e-mail ou uma notificação de que você tem que alterar a sua senha e pronto, você volta a ser seguro novamente. Com o seu rosto e com a sua digital, isso não vai rolar, né? Não tem como você trocar a sua digital e muito menos o seu rosto, que é algo público, né? Você posta foto no Facebook, você posta foto no Instagram, em vários outros lugares também, não tem como você simplesmente trocar de rosto, né? Então, eu não acho que Face ID e eu não acho que leitor digital, por serem tecnologias que hoje também são caras, não é todo mundo que tem, tipo, no bolso ou no computador ali, leitor digital ou Face ID para verificar os ângulos do rosto, né, as distâncias em 3D e tal, igual o Face ID funciona. Então fica a dúvida, como é que a gente vai passar por cima das senhas, o que vai substituir as senhas, porque é uma dor, isso a gente sabe, todo mundo esquece senha, mas cara, é uma viagem também, entendeu? A partir do momento que você consegue passar por cima disso, você consegue encontrar algo que seja único, que você consegue fazer também que seja muito acessível e que você consegue alterar, ou talvez reunir isso de alguma forma, né? Reunir as senhas. Porque tem lá entrar com Facebook e entrar com Google. Só que entrar com Facebook e entrar com Google, não sei se você sabe, mas você dá permissão para eles saberem quantas vezes você usa aquele serviço, por que você usa aquele serviço, quais são os dados que estão ali. Então é como se você falasse, olha Facebook, olha Google, toma meus dados para vocês, pode ver aí o que eu estou fazendo, entendeu? Muita gente não se importa, outros se importam muito com essa questão da privacidade. Então não é tão simples também reunir todas as senhas em um lugar só. Até porque aplicativos de gestão de senhas, como o 1Password também, eles têm lá uma criptografia que é militar e tal, mas não é, tipo assim, indecifrável, entendeu? Não é impossível de ser hackeado. Então, existe essa preocupação com a segurança, existe essa dor do ser humano mesmo de guardar senha diferente, vários números de
caracteres e regras, né? Porque tem senha que você pode usar só número, tem senha que você tem que usar letra maiúscula, minúscula, tem senha que você tem que usar também caracteres especial, tipo igual, mais, esse tipo de coisa assim. Então, cara, como é que a gente vai resolver isso, velho? É uma dor do ser humano que eu não consigo ver e não tem nenhuma tecnologia por trás, na minha opinião, que consiga realmente chegar para resolver isso. Só ali os aplicativos de gestão de senha mesmo. Então eu quero saber a sua opinião sobre isso, cara. Como que a gente pode resolver e qual que é o caminho que a gente vai seguir para conseguir realmente substituir ou pelo menos ajudar a gente a não esquecer tantas senhas assim e tipo assim... É um pouco de constrangimento também, porque parece que a gente não consegue pagar às vezes, né? Tipo, quando você compra algo, você esquece a sua senha para estar enrolando, né? Que você não quer pagar. Então é um constrangimento que o ser humano às vezes sofre relacionado a cartão de crédito, esse tipo de coisa assim também. E perde muito tempo para redefinir senha. Então como é que a gente vai resolver essa dor? E é uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês, que eu quero ver aqui nos comentários. Fica à vontade aí, te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau! Isso é tudo, pessoal.